queridos professores e professoras da ESIR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos revisar os materiais e o planejamento da lição de número 10 do Pequeno Pesquisador. Então essa lição ela vem tendo por título Nossa Árvore Familiar. Ao final desse estudo, as crianças elas deverão saber que tudo quanto existe foi criado por Deus em 7 dias e sentir gratidão pela perfeição de todas as coisas que foram criadas. E elas também deverão sentir o desejo de compartilhar aquilo que elas aprenderam nessa aula com as pessoas que estão ao seu redor, seja com seus amiguinhos, seus vizinhos e até mesmo seus pais. Então, o verso para memorizar ele vem se encontrando em Isaías, no capítulo 40, no verso 26, que diz o seguinte: Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Então, esse estudo vai falar um pouquinho mais a respeito da criação, e vai frisar um pouquinho mais a respeito da criação de nós, seres humanos. Os recursos necessários. Então, para o Conquistando a Atenção, vem sendo requerido alguns itens de nós. Então, um bolo. Então, nós iremos preparar um bolo bem bonito, com os ingredientes que nós temos em casa. E vamos levar, tanto os ingredientes quanto os utensílios que nós utilizamos para fazer. Então, de utensílios nós podemos levar bacia, colher de pau, xícara, assadeira, fósforo também e álcool, simbolizando o calor que irá assar esse bolo. E para o aplicando, nós iremos utilizar o bolo, onde nós iremos fazer um programa com os alunos. E esses são os recursos necessários para todo o andamento da lição. Então, a gente pode estar fazendo de acordo com as possibilidades que nós temos. Então, para ser bem interativo com as crianças, é importante que nós façamos essa parte. Conquistando a atenção. Então, agora nesse momento, para cativar a atenção das crianças, nós iremos fazer algumas perguntas e também nós já vamos utilizar os ingredientes que nós utilizamos para fazer o bolo e também os utensílios. Então, vamos perguntar para as crianças quem delas gosta de bolo e quais delas também já sabem fazer bolo sozinhas, sem a ajuda da sua mãe. Então, que ingredientes que eles utilizariam para fazer um bolo? Aí, conforme eles forem falando os ingredientes, a gente vai colocando os ingredientes à mesa para eles verem. E da mesma forma, também vamos perguntar quais utensílios que eles utilizam para fazer o bolo. E também, à medida que eles forem falando, nós vamos colocando os utensílios em cima da mesa. Então, o bolo, ele precisa, ser misturado todos os ingredientes, colocados na forma e serem postos para assar. E logo após de frio, quando ele já estiver esfriado, nós podemos comer desse bolo, não é mesmo? Isso é. Só que se nós pegarmos todos os ingredientes e deixarmos em cima da mesa um ao lado do outro, será que depois de um tempo aqueles ingredientes vão se misturar e vão formar um bolo sozinho? E se a gente agora misturar essa massa e colocar perto do forno onde a gente vai querer que ele seja assado, mas sem interferir, sem acender o fogo, sem mais nada? Será que esse bolo vai ser pronto, mesmo que a gente deixe lá por muitos e muitos anos? Não tem como. Então, para o bolo ser feito, precisa da ação de um ser humano comum. Então, qualquer um de nós podemos fazer essa tarefa tão simples que é fazer um bolo. Só que agora, o universo que é tão complexo e tão vasto, como será que ele foi criado? Então, a gente viu que para fazer um bolo, a gente precisa de um ser humano comum, com o desejo de fazer um bolo. Mas e agora, e o universo? Quem o criou? Então, é sobre isso que nós vamos discorrer no estudo da lição. Apresentando a lição. Neste momento, nós iremos apresentar a lição para as crianças e, conforme for surgindo os temas, podemos também estar respondendo as perguntas da lição. E a gente já vai ver se as crianças compreenderam bem o assunto. E caso haja ficado alguma dúvida, a gente pode estar auxiliando elas. Então, como seres humanos, nós nos sentimos muito honrados quando nós pertencemos a uma família grande e famosa e que também é conhecida há inúmeras gerações. Muitas pessoas acabam até visitando a terra natal dos seus antepassados para descobrir um pouquinho mais a respeito das suas origens. E alguns acabam até escrevendo um livro a respeito disso, da biografia da sua família. Só que por que será que a gente tem essa necessidade de saber um pouquinho mais a respeito dos nossos antepassados, da nossa origem? Então,
Isso é normal, né? Porque nós somos seres humanos e nós sentimos essa necessidade de saber um pouquinho mais a respeito da criação de tudo. Então, nós precisamos entender que nós temos duas famílias, a família aqui na Terra e a nossa família celestial. E Satanás, ele acabou cegando a mente de muitas pessoas para que elas acabassem acreditando em mentiras a respeito da sua origem. Então é aí que ele entra e acaba disseminando o erro. Nós devemos estar preparados pela palavra de Deus para combater essas mentiras quando vêm até os nossos ouvidos, né? Para que nós possamos saber discernir entre aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Então, vamos usar uma analogia agora, a respeito de um pintor. Então, quando um pintor ele está fazendo um quadro a respeito de uma bela paisagem, ele vai pintando, né, aos pouquinhos, né? Ele vai pincelada por pincelada, linha por linha, cor por cor, até ao final estar pronta a sua obra. Então, ali, quando ele finaliza a sua pintura, ele coloca o seu autógrafo. E da mesma forma foi o que aconteceu. Deus criou o mundo em 7 dias. E cada coisa que foi criada por ele tem o seu autógrafo, né? Aquilo que mostra que tudo que tem nesse mundo foi criado por ele. Então, quando a gente vai dormir e ao levantar os raios de sol batem no nosso rosto, quando nós estamos num jardim e vemos diferentes espécies de flores, que são bastante coloridas, nisso tudo a gente vê o amor que Deus tem por nós, né? Em nos mandar o sol, nos mandar a chuva, o arco-íris ao final de uma tempestade, nos proporcionar belezas aos olhos, né? Tanto nas paisagens quanto na natureza. Então, Deus é amor, né? E toda a natureza nos mostra esse grande amor que Ele tem por nós. Então, não deve haver nenhuma margem para que nós possamos acreditar que nós viemos de uma criação que seja diferente dessa. Então, não tem como nós acreditarmos que nós evoluímos de algum animal, porque a ciência já nos prova hoje que todos os elementos que existem em nosso corpo também existem na Terra. Então, Cristo nos criou do pó da terra e essa é a verdade que nós devemos acreditar. Mas tem certos grupos que não acreditam na criação de Deus, né? Então, quem que são essas pessoas? Ali vem mencionando os ateístas, né, que não acreditam em Deus, os agnósticos, que não têm certeza se existe realmente um Deus, os evolucionistas, que eles acreditam que o homem não foi criado por Deus, mas sim através de uma evolução dos animais inferiores, como o macaco, e acreditam também que esse processo levou milhões e milhões de anos. Outros cristãos acreditam que Deus criou o mundo e o homem durante um período muito longo de tempo. Só que todas essas crenças, tanto dos ateístas quanto dos agnósticos, dos evolucionistas e desses cristãos, estão totalmente erradas. Então, mas por que elas estão erradas? Porque elas contrariam aquilo que está escrito na palavra de Deus. E a gente deve levar como verdade apenas isso, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, todos nós já tivemos aula de ciências, né? Mas o que é ciência? Então, o dicionário define ciência como um conjunto de conhecimentos sobre as coisas naturais do mundo. Então, os cientistas são pessoas que provam aquilo que existe, né? Eles fazem experimentos para provarem as suas teorias. E através da ciência, Satanás vem adicionando na igreja inúmeras falsas crenças, né? Heresias que nos levam a duvidar da palavra de Deus. Só que a gente tem que buscar nos firmar na palavra de Deus para que, a partir daí, tendo a Bíblia como base, nós possamos provar se aquela ciência é realmente verdadeira ou não. Porque a gente já aprendeu que a Bíblia é 100% confiável e nela tem tudo que nós precisamos saber, né, para ser uma pessoa inteligente e sábia. Então, se a Bíblia é mais sábia que a ciência, então a gente deve levar sempre em consideração a Bíblia. E toda essa nova ciência que aparecer, a gente tem que provar com a Bíblia se ela é verdadeira e se nós podemos acreditar nela. Então, que nós possamos conseguir fazer com que as crianças entendam isso e que elas sempre possam levar como base de suas vidas a palavra de Deus. Agora, aplicando. Então, será que após Deus ter criado o mundo e também o ser humano, será que ele descansou e se esqueceu da criação que havia feito? De forma nenhuma. O seu poder ainda continua se manifestando na manutenção das coisas que foram criadas por ele.
Então, se a gente for parar para pensar, cada respiração, cada batimento do nosso coração e também o fato de nós andarmos, né, nos movimentarmos, é a prova do cuidado e do amor de Deus ainda nos sustentando. Então, agora, se a gente for parar para analisar pela nossa alimentação. Então, será que a terra produz por sua própria boa vontade tanto os legumes, as verduras, os cereais, as nozes, tudo que nós precisamos para nos manter vivos? Será que ela produz por ela mesma? Também, de forma nenhuma. Não é pela sua própria força que a natureza produz isso, mas Deus, mediante a natureza, né, nos proporciona essas dádivas. Deus dá a força para que a terra possa ainda produzir o alimento necessário para cada um de nós. Então, embora Deus esteja ocupado com tanta coisa que Ele tem que manter, né, nesse mundo que Ele criou, Ele ainda assim tem tempo para cada um de nós para ser o nosso Deus pessoal. Então, a gente tem que ir a Ele em humildade e buscando, né, desejosamente ter a companhia dEle. Porque Deus tem misericórdia de cada um de nós e tem compaixão, piedade de nós quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma provação. Ele quer nos ajudar, mas nós precisamos ir até Ele com o desejo de que Ele possa atuar em nossas vidas. Então, que a gente possa louvar a Deus por não ter evoluído de nenhum réptil, de nenhum mamífero, de nenhum animal que existiu aqui nessa terra, mas sermos gratos por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. E agora, como nós podemos manifestar gratidão por tudo isso que Deus fez por nós? Por nos ter criado a sua imagem e semelhança, por nos manter vivos, né, e proporcionar energia para que a terra produza o alimento para cada um de nós. Então, nós podemos demonstrar a nossa gratidão contando às outras pessoas a verdade que nós conhecemos. Então, tudo isso que nós estamos aprendendo, nós temos o dever de compartilhar com as outras pessoas também que ainda não conhecem, porque muitos acreditam que foram criados a partir de uma evolução, a partir do nada. Mas nós sabemos que não é bem assim. Então, que nós possamos contar a verdade a essas pessoas para que no futuro, quando nós tivermos essa grande reunião familiar lá no céu, nós podemos estar todos juntos e felizes, né, compartilhando essas mensagens com os outros, né? Então, ao finalizar, nós vamos fazer uma oração com as crianças, né, pedindo para que o Senhor mantenha sempre aceso a chama da fé no coração de cada aluno, né, para que eles não venham desviar dessa verdade que eles conheçam, né? E que eles também venham ter força e vigor para testemunhar do poder do Criador, né? Desse poder que nos mantém vivos e que sempre faz tudo por nós, né? Que nós possamos ter também o desejo de levar essa mensagem às outras pessoas. E também, antes de finalizar, se houver sobrado algum tempinho, nós podemos estar dividindo o bolo com as crianças. Tenho certeza que elas vão amar essa parte.